Excelente dia para você, preciosa. Como é que você está? Feliz 2026. Tive um intervalo aqui entre um paciente e outro e decidi entrar ao vivo para a gente falar um pouquinho sobre decisão. Então, início de ano, é, novas metas, novos objetivos, novas expectativas, né? Então, nada melhor do que a gente começar o ano falando sobre decisão. Então, como tomar uma decisão, como decidir. E seja bem-vinda, fica por aqui, compartilha essa live, convide mais pessoas para entrar ao vivo com a gente. E vamos falar um pouquinho agora sobre decisão. Mas antes da gente começar, claro, vamos colocar a nossa intenção, que esse momento sirva para realmente aumentar o seu nível de consciência, de clareza, para que você consiga tomar suas decisões de forma clara, de forma concisa e que essa decisão realmente venha te ajudar nos momentos que às vezes você fica com dúvida, que decisão tomar, que caminho seguir. Então, essa clareza desse momento, dessa live, desse conteúdo, realmente é para te ajudar, aumentar o seu nível de consciência. Então, fica por aqui. Já parou para pensar como que você toma as suas decisões? É, a maioria das decisões que a gente toma é de forma inconsciente, é no modo automático. Então, por quê? Por que que isso acontece? Porque o cérebro ele quer economizar energia. Então, a partir dessa economia de energia que você começa, às vezes, por exemplo, a dirigir de forma automática, sem nem, às vezes, ter clareza, você simplesmente vai e faz. Você não pensa, então já virou um hábito aquilo. Escovar os dentes, às vezes, sei lá, mexer no celular, comer, se alimentar, então já virou automático. Então, vamos falar de decisão difícil? Como que a gente toma essas decisões difíceis de forma prática? Então, vamos entrar um pouquinho nesse assunto, tá bom? Então, como que tá os seus hábitos hoje? Como que tá os seus hábitos? Já parou para pensar que às vezes o hábito ele acaba moldando o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, as nossas decisões? Então, como que estão os seus hábitos? Se questione agora como que você aprendeu a tomar decisões, baseado nas suas experiências passadas, nas suas experiências passadas. Então, como que foi as suas experiências? Como que foi a sua infância, a sua adolescência? Né? Como que está sendo aí a sua vida adulta? Como que tá as suas experiências? Então, às vezes você não consegue ter clareza desse processo de tomada de decisão. Então, ele está enraizado ali nos seus hábitos, nas suas experiências. Tá fazendo sentido para você? Às vezes você tá indecisa, você toma uma decisão, se vai, se fica, qual caminho seguir. E às vezes o medo tá te paralisando. E às vezes o medo tá te paralisando. Então a gente vai aumentar esse nível de consciência para que você às vezes consiga tomar a sua decisão de forma clara, tá bom? Tá. Às vezes você tá pensando assim, ai, mas as minhas experiências do passado foram muito desafiadoras, foram difíceis e não influencia na minha decisão de agora. Será que não? Será que não? Não é porque aconteceu lá atrás, na infância, que não tem influenciado na sua vida adulta. Quais são os padrões que você tem repetido? Quais são os ciclos? Quais são os ciclos? Para pensar. Às vezes você sente essa necessidade de, às vezes, querer agradar o outro, de esse medo de, às vezes, se posicionar, medo de ser julgada, medo de falhar, de fracassar. De onde que isso vem? Será que não vem das suas marcas emocionais? E às vezes está te paralisando, está te bloqueando na sua tomada de decisão. Às vezes você tem essa insegurança de se posicionar, de impor limites, de dizer não. De onde que isso vem? Será que não vem das suas marcas emocionais?
Então, às vezes, você tá aceitando migalhas afetivas por medo de se posicionar, por medo de realmente colocar um limite ali. E de onde que esse medo tá vindo? Então, a gente precisa olhar para suas marcas emocionais, para suas feridas emocionais, para suas experiências, para os seus hábitos, para realmente conseguir tomar decisões difíceis, de forma clara, de forma concisa. Às vezes você tá aí se desdobrando para fazer, para ir fazer acontecer. Mas eu quero te dizer que o seu valor, ele não está no fazer, e sim no ser. Você tem se permitido sentir, você tem se permitido, às vezes, entrar em contato com a sua essência. Tá. Então, cabe a você realmente olhar para isso com muito cuidado, para sua história de vida, para sua jornada, para sua trajetória. Ai, mas eu tenho que tomar uma decisão agora, não tenho tempo para ficar olhando para o passado. Às vezes, quando a gente toma essa decisão, uma decisão importante, uma decisão difícil, né, baseado na emoção, a tendência é a gente se arrepender, não escolher pelo caminho certo, não seguir pelo caminho certo, não fazer a decisão de forma clara. Então, início de ano, decisões a serem tomadas. Como que você vai decidir? Como que você vai escolher? Às vezes é uma transição de carreira, às vezes é sobre o seu relacionamento, às vezes, sei lá, é sobre a vida mesmo, projeto de vida, carreira, profissão. Qual decisão difícil você precisa tomar hoje? Às vezes é quebrar um vício, um hábito ali, algo que está te paralisando. Então, como que você vai tomar essa decisão? É de forma impulsiva? Então, faz-se necessário realmente entrar em contato. Agora eu quero te acolher. Como assim? Quais são os seus sonhos de infância, da adolescência? O que que fazia você brilhar? O que que fazia você sonhar? E o principal, o que que fez você, às vezes, deixar esse sonho para trás? O que que fez você, às vezes, o que que fez apagar o seu brilho? Às vezes foi um trauma, às vezes foi uma experiência dolorosa. E aí você tá aí só sobrevivendo, decidindo de forma inconsciente. Então, qual estratégia que você está usando hoje para se proteger da dor? Qual estratégia você está usando para se proteger da dor? Será que é um mecanismo de defesa? É uma fuga emocional? Será que você está projetando algo? Será que você está usando, está desconectando, está usando essa questão de deslocamento? Qual mecanismo de defesa você está usando hoje? Para não entrar em contato com aquilo que ainda dói. O que que você tem encarregado aí dentro do seu coração? O que que ainda está te pesando nos ombros? O que que você vai precisar liberar hoje? Aí eu quero que você olhe um pouquinho para os padrões que você tem repetido. Quando foi a última vez que você se permitiu sentir, que você se permitiu brincar, que você se permitiu, às vezes, ser você, estar na sua essência? Às vezes, você tem repetindo padrões. Às vezes, eu aprendi com a minha mãe assim, eu vou colocar em prática com os meus filhos assim. O relacionamento da minha mãe foi assim, meu relacionamento vai ser assim, vai estar seguindo esse mesmo padrão. Então, o que que você está fazendo para quebrar o ciclo e começar a decidir por você? Não, começar a decidir por você. E o mais importante, o que que você tem aprendido com as suas decisões passadas, com as suas escolhas passadas?
Então, quando a gente fala de padrão, eu quero que você entenda o seguinte: às vezes, lá atrás, na sua infância, você não teve carinho, não teve amor, não teve validação, não teve afeto. Às vezes foi uma infância difícil, desafiadora. Isso te fez ser a pessoa que você é hoje. Mas já parou para pensar que quando a gente fala de padrão, o que te faltou lá na infância é o que você mais busca hoje nos seus relacionamentos? Se te faltou amor, hoje você é viciado em buscar amor, em querer amor. Se te faltou segurança, hoje você é viciada em buscar segurança. Então, quais são os seus vícios emocionais hoje? Então, vamos para a pergunta mais desafiadora. Como decidir de forma prática? Como decidir de forma prática? Mas antes da gente responder a essa pergunta, eu quero te dizer que está aberto, que está oficialmente aberto o grupo do desafio Você é Mais Preciosa. A gente vai trabalhar realmente autoimagem, identidade. Totalmente gratuito, tá? Então, eu vou deixar o link lá nos stores. Então, aproveita que vai ter muita preciosidade dentro desse grupo. E aproveita para você não ficar de fora e garantir os seus bônus, os seus descontos, é, garantir esse autoconhecimento de forma gratuita. Então vamos lá. Então, como fazer escolhas de forma consciente? O primeiro passo que você vai ter que colocar em prática vai ser se acolher. Não adianta você querer tomar decisões de forma, né, impulsiva, que isso pode trazer consequências. Então, primeiro se acolha, veja as opções que você tem, coloque no papel, se eu seguir por esse caminho, o que que eu vou ganhar? Se eu seguir por esse outro caminho, o que que eu vou perder? Então, primeiro se acolha. Segundo, cuide de você, se priorize. Será que essa decisão você está tomando por você mesmo ou sendo induzida por uma situação, por outra pessoa? Assuma a responsabilidade. Ai, se eu decidir por isso, quais são as responsabilidades que eu vou ter que arcar? Quais são as consequências que eu vou ter que bancar? Importante ressignificar toda a sua trajetória de vida, para que as suas decisões não sejam baseadas em padrões, em ciclos repetitivos. Tá, agora vamos para o passo a passo. Então, primeiro, limite as suas opções. Né? Pega o papel mesmo, coloca ali, opção A, opção B. Quais são os caminhos, né? Quais são as opções? E quais são as consequências dessa decisão? Coloque no papel mesmo para não ficar só aqui no emocional. Colocar no papel é um ato de concretizar as suas possibilidades. Então, quais são os critérios realmente? Se eu seguir por esse caminho, o que que eu vou precisar desempenhar nesse caminho? Critérios mesmo, não desejo, não esperança de que seja dessa forma. Critérios de forma prática, né? Então, se eu for por esse caminho, quais são as consequências, os aprendizados de forma concreta? E o mais importante no processo de tomada de decisão, essa decisão ela está sendo de forma realmente real ou é algo que você está decidindo de forma idealizada, de forma criando expectativas? Então, como que está sendo esse processo de tomada de decisão? É uma decisão na esperança de que seja diferente ou é uma decisão de forma real, concreta? Qual o custo emocional dessa decisão? Qual o custo emocional dessa decisão? Às vezes você está guardando uma decisão aí dentro de você há muito tempo.
Às vezes você já idealizou, você já colocou no modo concreto mesmo, você já sabe o caminho que você precisa seguir, mas o medo está te paralisando. Sabe de onde que vem esse medo? Das suas marcas emocionais, das suas feridas. Por isso que eu te disse que é extremamente importante você ressignificar as suas marcas emocionais. E o mais importante, que você vai ter que se responder nesse processo de tomada de decisão. Você indicaria essa decisão para alguém que você ama? Essa decisão de ir e fazer acontecer ou de desistir de algo, você indicaria essa decisão para alguém? Isso faz você pensar com clareza, pensar com discernimento e não pensar com seus traumas, com seus medos, com seus vícios emocionais. E o mais importante de tudo, o processo de tomada de decisão, ele não é uma sentença. E às vezes você tá morrendo de medo de tomar uma decisão e tá com medo de que isso seja para sempre, seja uma sentença. Não. A decisão, ela pode acontecer agora e lá na frente não dar certo. O mais importante é o que você vai aprender com esse processo de tomada de decisão. Não é uma sentença, tá? Então, se você decidir agora, você colocar em prática um processo de decisão, principalmente agora nesse início de ano, é, não carrega esse peso em cima de você achando que vai ser uma sentença, que vai ser para sempre. O importante é não desistir, mas você pode sim mudar de rota, mudar de trajetória, tá bom? Fez sentido para vocês esse conteúdo? Se sim, já sabe, né? Compartilha, temos os links lá na bio. E o mais importante, o link do grupo do desafio 21 dias, você mais preciosa, eu vou colocar nos stories, tá bom? Vamos clicar assim.